Então fala, galera, vamos para mais um episódio do Prime Podcast. E hoje, muito honrada, com prazer imenso, recebendo um dos maiores nomes do jiu-jitsu mundial. Ele que é referência em trazer o jiu-jitsu para o Rio Grande do Sul, começou na década de 60, no Rio de Janeiro, a praticar essa arte. E aqui com a gente é grande responsável por difundir o esporte no Rio Grande do Sul. Mestre Ricardo Murgel, que honra, seja muito bem-vindo ao Prime Podcast. Muito obrigado, prazer é todo meu estar com vocês aqui. Mestre, para dar início a essa conversa, conta pra galera quem é Ricardo Murgel. No dia a dia, eu diria que eu sou uma pessoa bem comum, bem normal. Com minha esposa e o cachorrinho, nós vivemos lá em Atlanta há muitos anos, no Alpharetta, já há 18 anos. Mas a minha dedicação é ao jiu-jitsu, né? Então eu dou aulas todos os dias, quase todo fim de semana eu tenho ou competições ou eu tenho seminários para ir, fora os seminários que eu viajo pelo mundo inteiro, né? Então o meu tempo é muito dedicado a isso, né? E quando eu tenho uma folguinha, a patroa cobra, aí a gente tira umas fériasinhas de alguns dias, né? Para ver se descansa, ela proíbe, não abre o Google, não abre o celular, né? E não me fala em jiu-jitsu, ainda me dá uns tempinhos para descansar, né? Lá na década de 60, como foi o teu primeiro contato com o jiu-jitsu? Foi até interessante, porque na verdade, eu comecei em 1957, num clube que hoje deve estar extinto, chamado Clube Olímpico, na rua Pompeu Loureiro, em Copacabana, no Rio de Janeiro. E era um grupo de adultos que ensinavam o que a gente chamaria de vale-tudo. Era uma mistura de lutas, né? E depois cada um até seguiu o seu ramo. Um deles, o Lirton Monasa, ficou famoso em karatê, shotokan e tudo. Mas na época eles treinavam e nós éramos adolescentes e através de um primo que me convidou, fomos lá para treinar. Então, nesse período, eu comecei a ter uma visão muito rudimentar ainda do que seria a luta de chão, né? E, passado alguns anos, eu me dediquei, por causa disso, eu comecei a me dedicar ao judô. E fui dali daquele treino com eles, mais ou menos um ano depois, eu comecei a treinar judô com um professor que era formado pelo professor Medi, pelo professor Jorge Medi, muito famoso, já falecido, infelizmente. E depois treinei com o próprio Medi. Quando eu tinha 17 anos, eu entrei para a faculdade de Direito. E na Super faculdade, cedo. Entrei muito moço. Nossa. Entrei muito moço. E quando eu entrei para a faculdade, eu já estava na faixa roxa, quase marrom, de judô. Eu conheci, como meu colega de sala, o hoje grande mestre Álvaro Barreto, da família Barreto. E o Álvaro me convidou para treinar jiu-jitsu na academia dele, era uma das 3 academias que existiam no Rio na ocasião. Deus. Né? Que era ali em Copacabana também. Então eu fui para lá e aí o vírus pegou, né? Eu tomei gosto, eu gostava muito de luta no chão já, né? E aí dali eu me entusiasmei e fui embora. 3 academias, hoje tem isso em uma quadra no Rio de Janeiro. Em Copacabana provavelmente deve ter umas 300, eu acho. Meu Deus, exatamente. Tu vai andando, tem uma do lado da outra. Exatamente. Às vezes no mesmo prédio tem 2 ou 3 de acordo com o andar. É uma impressionante. Coisa impressionante mesmo, é inacreditável, não? O jiu-jitsu é incrível, meu. Daquele tempo, né, lá da década de 60, como a gente falou, quais são os maiores aprendizados, assim, que o senhor ainda carrega, né, desse início lá no jiu-jitsu, do que vivenciou naquele momento em que, vamos lá, ninguém sabia sem dúvida, o que era jiu-jitsu? O que acontece é o seguinte, é uma diferença muito grande entre aquele jiu-jitsu e o jiu-jitsu de hoje em dia. Porque o grande mestre Hélio Gracie, ele sempre foi enfático ao dizer o seguinte: meu jiu-jitsu não é para esporte, meu jiu-jitsu é para a rua. É para o mais fraco saber se defender do mais forte. Era isso que ele dizia, e dizia isso publicamente, inclusive. E quando os mais jovens ansiosamente queriam alguma coisa de competição, ele dizia: quer competir, meu filho? Vai competir em judô, vai competir em outra coisa, aí vai fazer boxe, mas aqui não, aqui é para a rua. E esse fato é que levou à separação entre ele e o grande mestre Carlson Gracie, porque o Carlson Gracie adorava a competição e quando ele se separou
do grande mestre Hélio Gracie, no centro da cidade ficou a Academia Gracie de Jiu-Jitsu, onde você via, inclusive na tabuleta, era no último andar, dizia Academia Gracie de Jiu-Jitsu, quedas, golpes traumáticos e luta no chão. Entendeu? E não havia esporte. Você entrava para a academia, eu me lembro que era um sonho difícil, meu pai era um dentista, e eu dizia para ele, poxa, papai, eu queria entrar. Ele dizia, só se você for filho de ministro, porque eu ter muito dinheiro, porque era muito caro. Muito caro, era de elite mesmo. Né? E você entrava, você tinha o teu kimono esperando por você, todo limpinho, e você tinha 36 aulas de defesa pessoal. Você e o professor. Eram aulas de 30 a 40 minutos, se eu não me engano. Então não tinha... particulares, não tinha esse... Aula particular. Então, Nossa, um modelo muito diferente. A expansão do jiu-jitsu se deu. O jiu-jitsu esportivo, eu diria que o pai do jiu-jitsu esportivo, sem dúvida alguma, é o grande mestre Carlson Gracie. Isso eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar. Quando ele saiu e veio para Copacabana, um pouco depois, o também já falecido, talvez o mais técnico de todos os que eu já vi na vida, o Rolls Gracie, ele veio também. Então ficou uma coisa muito curiosa, porque o Rolls ele dava aula, acho que terças e quintas, e o Carlson dava aula segundas, quartas e sextas, e sábado os dois times treinavam juntos, mas uma rivalidade incrível entre eles, eram práticas embora eles diferentes. dessem aula no mesmo local. Né? Eu tive o prazer, o privilégio de treinar, poucas vezes, de treinar lá, e era realmente uma paulada. Era de assustar até, né? Um treinamento muito forte mesmo. Mas ele realmente foi quem desenvolveu isso. Então eu diria, resumindo, nós estamos conversando, que o jiu-jitsu marcial, ele deixou de existir aos poucos com o advento do jiu-jitsu esportivo. Mas não só no jiu-jitsu, mas no karatê, no taekwondo, até no muay thai, né? Quando você inclui alguma regra, você diminui a marcialidade. Então, quanto mais regra você tem, menos marcial é e mais esporte fica. Né? Isso sem dúvida alguma. Eu treino polícias há muitos anos. Eu fui da Taurus, né? Meu irmão era o presidente da Taurus, eu fui diretor da Taurus na parte de equipamentos de ginástica, depois abri minha própria atividade nessa área. E com isso eu tive a oportunidade de chegar junto a muitas polícias, e daí as coisas tomaram vulto. Eu treinei polícias de todo mundo, elite, continuo treinando forças de elite. Eu sempre digo a eles, eu não ensino Brazilian Jiu-Jitsu para vocês, nem deixo botar kimono. Eles têm que vir com a veste, botar o colete, botar o taser de treino, botar a arma de treino, se vestir como? E a gente treina em situações reais de combate. Tem situações de abordagem, de desescalonamento da situação, de retirada do suspeito dentro do veículo, de algemação, coisas que o policial faz. Porque, infelizmente, você vê o pessoal põe o policial vestido de kimono dentro do tatame fazendo birimbolo. Sim, não é uma realidade. O dia que ele fizer birimbolo na rua, vai ser ótimo para ele, acho que vai ser difícil, entendeu? Porque, infelizmente, o bandido, o criminoso, ele não vem na mão limpa. Nós vivemos num país de extrema violência, nós sabemos disso, né? O bandido aí bala na cara, não sei o quê, ele não faz jiu-jitsu, ele não faz arte marcial, ele anda armado. Exatamente. Entendeu? Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Você vai a cidades nos Estados Unidos como Chicago, como Nova York, como a parte da Califórnia, mesmo Atlanta, em downtown, é barra pesada. O pessoal não vem de mão limpa, e quando vem é mais de um. Então eles têm lá um ditado que diz, quer dizer, more than one get a gun, ou seja, tem mais de um, pega uma arma. E eu sempre digo isso, você quer entrar dentro da realidade, você tem que pegar o jiu-jitsu e adaptar o jiu-jitsu tanto para o civil, que quer aprender a se defender, como para o policial. Você tem que adaptar a realidade, entendeu? Ensinar não só a luta em si, mas como evitar, como não ser alvo de uma situação dessa. Essa é muito a ideologia de Hélio, né? Então, assim, desde o princípio, a tua referência é essa ideologia. A minha referência foi essa. E depois o que acontece é o seguinte, com relação ao esporte que eu adoro, eu gosto muito, eu realmente gosto muito do esporte,
Mas eu acho que não pode misturar uma coisa com a outra. Eu acho que o elo perdido está exatamente nesse ponto. Inclusive, que com todo o devido respeito, o maior respeito que eu tenho pelo grande mestre Hélio Gracie, ele está, na minha opinião, equivocado, estava equivocado quando ele dizia que não havia necessidade de se aprender a usar arma para se defender, porque o jiu-jitsu era suficiente. Não é verdade. Se fosse assim... Nem naquela época era a realidade, né? Nem naquela época era. Hoje nem muito menos. Hoje muito menos. Porque se fosse assim, se você me mostrar uma guerra no mundo que tenha sido vencida pela parte desarmada, né, e não existir. O bandido ele vem armado. Infelizmente, idealmente, você evita o conflito. É sempre o que eu ensino. A melhor forma de você não ter um problema é você evitá-lo. Então, você saber interpretar o que está acontecendo antes que ele aconteça. Isso eu sempre ensino, até para as crianças eu ensino. É princípio da defesa, na verdade, Exatamente. né? Agora, a parte esportiva é excepcional. O que aconteceu? O sistema Gracie de defesa pessoal não progrediu. Ele continua praticamente igual ao que era há mais de 100 anos atrás. Enquanto que a parte esportiva evoluiu de uma forma extraordinária. Eu sou uma espécie de ovelha negra para os outros mestres ou coisa parecida quando eu digo isso, porque eles cruzam o braço e dizem, não, é tudo a mesma coisa, só mudou o nome. Não, não é verdade, eu discordo. Como o jiu-jitsu se tornou uma arte marcial, o jiu-jitsu esportivo se tornou um esporte de amplo âmbito mundial, você tem hoje pessoas extraordinariamente habilitadas tecnicamente que criam movimentos novos a todo inclusive dia. Nem propriamente ligados ao jiu-jitsu, mas que se adaptam ao jiu-jitsu, com esse pessoal do Azerbaijão, que trazem técnicas excepcionais que se incluem dentro do jiu-jitsu. Ou você pega, por exemplo, o Gordon Ryan, fora toda a bomba que toma, né? Ele é muito bom tecnicamente. Você pega o Craig Jones, que veio da Austrália, uma cidade lá do interior da Austrália. Você pega o Tariq, que até criou um nome para o Tariq Plata, né? Que veio da Noruega ou da Dinamarca, uma coisa assim. Agora você vê gente de tudo que é lugar. Pela primeira vez, tem um polonês, o Adam Wrazinski, eu acho que o sobrenome dele é esse, que é fenomenal no jiu-jitsu esportivo. E ele veio com raspagens diferentes na meia guarda combinada gancho, né? com a butterfly, com a guarda borboleta. Excepcional. Então, se você querer negar esse fato, não existe. A gente aprendia a passar a guarda de uma maneira há 60 anos, 60 e poucos anos atrás, que se você fizer isso hoje, você provavelmente vai ser finalizado. Né? Eu estava comentando ainda com o professor Guilherme, que nós convivemos juntos aqui, eu estava comentando com ele, eu tenho um menino aqui que está comigo, ele veio comigo, o menino é fanático por jiu-jitsu, veio comigo com a mãe, são americanos. O menino é 2 vezes campeão mundial, faixa laranja, vai fazer 5 anos de jiu-jitsu, começou com 8 anos de idade, ele já tem mais de 300 lutas. Isso é não sei quantos títulos ele tem, mas não sei quantas medalhas. Quer dizer, então o que eu digo? Se você pegar todos os grandes mestres juntos, da geração anterior à minha, onde era ainda mais rigoroso esse fato, e da minha geração, nenhum de nós esteve nem sequer perto do que um faixa azul tem hoje em dia. Mesmo da geração, até a geração do Paradela, não é? Que teve muitas lutas. Mas se você comparar com a geração atual, ele teve muito menos lutas, entendeu? O que a gente vê é da Sara Galvão, por exemplo, da Helena, né? Exatamente. A bagagem que trazem consigo é fora... Perfeito, você citou um grande nome. O Mica Galvão ele começou com quase 4 anos de idade. Imagina. Quer dizer, isso é outro fenômeno. Hoje em dia você vê esses meninos batendo faixa preta, hoje com 15, 16, 18 anos, vamos dizer assim, de idade, às vezes menos, como os Mendes. Mas olha a história deles, né? A história deles é que faz a diferença, né? Não, e que traz um peso para o cenário competitivo extraordinário, né? Agora, eu volto a dizer, quando eu bato de frente, às vezes, eu acho que, por exemplo, as regras da IBJJF, né, que aqui CSBJJ, né? são muitas e são muito limitadoras. E por que eu digo isso? Nos Estados Unidos, porque é o país com o maior número de academias de artes marciais no mundo, provavelmente o que ainda hoje deve ter o maior número de academias de jiu-jitsu também, eu não posso afirmar, mas deve ser pau a pau aqui conosco. Eles têm hoje 5 ou 6 organizações, inclusive o Abu Dhabi, né, que são muito competitivas contra a BJJF. E cada uma delas tem diminuído o número de regras e ampliado. Por exemplo, esse menino meu,
Waden, né? Ele está indo agora para a Grécia competir pelo time nacional americano num evento que se chama US Grappling. Esse evento, acredite ou não, para entre 13 e 15 anos de idade é permitido chave de joelho e chave de pé reta, não é permitido calcanhar ou estima-lock, etc. Mas você vê, no próprio BJJF hoje diz assim, você pode fazer o ripping, né? Não sei como é o ripping, com a perna para dentro, você pode fazer, mas só sendo faixa marrom, acho que sem pano, não é isso? Isso, então, sem pano, exatamente. Então, o que acontece hoje, quando os meus alunos vão competir, eu digo para eles, vocês leem a regra, porque eu já estou muito velho, não consigo ler essas coisas todas, porque cada competição, às vezes ele tem 3 ou 4 competições num mês, e cada uma tem uma regra diferente. Não, e aqui ainda que a gente seja muito mais acostumado com a regra da IBJJF, né, que é o que acaba sendo o orientativo dos principais campeonatos, ainda assim a gente se pergunta muito sobre o que são as recomendações da regra, né, porque além do que está escrito, existem as recomendações dela, né. Então, assim, é tão complexo que chega no nível de mundial e tu vê um final de faixa preta, por exemplo, que a luta tem 3 árbitros, né? O central, mais 2 laterais, mais 2, pelo menos, de vídeo. Se o Gui tiver aí, me corrige se eu tô errada. E a luta é parada mais de uma vez por erro de pontuação. Então... Você sabe que é interessante você mencionar isso, porque a American Grappling Federation, que é uma das grandes competidoras deles lá, é a tal que criou agora o tal ringue que faz uma borda assim. Sim. Eles têm 2 bins, né? Duas almofadinhas, uma azul e uma vermelha, de acordo com o lutador, onde você fica com o coach, né? Fica no corner com essa almofadinha. Se você vê alguma posição que o árbitro marcou erradamente, na sua opinião, você joga o bin, não no árbitro. Não no árbitro, joga no tatame. Se fosse no Brasil, eu jogar no árbitro. Com certeza. Mas joga no tatame. E imediatamente para e vem o diretor com vídeo, eles filmam tudo. E vem. E dizem, está certo ou está errado. Eu, graças a Deus, até hoje acertei. Mas é assim que funciona. Por outro lado, o Abu Dhabi não é assim e a BJJF também não é assim. Não existe nenhuma interferência externa. E outra coisa que está pegando muito lá agora é a submissão, somente submissão. Você luta, primeiro lugar, todos os dois têm que abrir o jogo, porque senão não ganha. Então, a maior parte das lutas termina antes do tempo final, do tempo regulamentar. E eles criaram em alguns eventos, quando você vai para o tempo regulamentar, você tem as 2 opções. Ou você vai montada pelas costas com a mão no ombro, quem sair da montada pelas costas mais rápido ou finalizar mais rápido, aí é marcado o tempo. Digamos que ele saiu da montada em 30 segundos. Aí o outro escolhe se quer tentar finalizar ou sair também. Aí o outro tem que sair em menos de 30 segundos. Caramba. Se sair em 31 segundos, perde. É uma forma de fazer o gol e é uma forma de gerar mais entretenimento no esporte, né? Porque, senão, de novo, diante do que é a regra, é muito difícil que tu coloque uma pessoa para assistir jiu-jitsu que ela não pratique. Concordo plenamente. Né? Quem é o não praticante que vai estar sentado olhando uma luta de kimono no domingo à tarde, quando tem tantas regras ali? Por isso que a televisão, nós não conseguimos a televisão atraída, porque você veja bem, por exemplo, o judô acabou com o koka, que era a vantagem, e acabou com o yuko, que era um pouco mais que a vantagem, para ficar mais dinâmico. Exatamente. Infelizmente continua cheio daquelas coisas do hábito interferir, porque a pegada não pode ser assim ou assado, que eu acho horrível. E o chão deles é um chão basicamente imediato, senão para, né? Mas o nosso jiu-jitsu poderia ser assim. Eu digo que tem muita regra que limita e que, infelizmente, eu estava comentando outro dia isso. Você falta 1 minuto para terminar a luta, você está ganhando por 3 pontos. Você segura. Aí o cara tem 20 segundos da advertência. Aí você continua segurando, vai para mais 20. Aí você perde 1 ponto. Você tem 3, agora você tem 2. Aí vai para você perde mais 1 ponto. Você ganhou a luta, acabou a luta, né? Acabou. Quer dizer, administrou. Se fosse ao contrário, você está ganhando outros 3 pontos, você segurou 20 segundos, você perde 2 pontos. Aí o cara já, ai. Né? É verdade. Quer dizer, então muda de figura. Aí o pessoal me diz, não, mas veja bem, quando em alto nível, ninguém consegue submeter ninguém. Não é verdade. Porque quando você tem opções de ganhar por vantagem ou por pontos, você começa a pensar nisso. Só que quando você só pode ganhar por submissão, os dois têm que abrir o jogo. E toda vez que você vai buscar a submissão, você corre o risco de ser contragolpeado. Faz parte, né? Mas qual é o objetivo final, o objetivo máximo de qualquer arte marcial ou esporte de combate?
é a finalização do adversário, seja por nocaute, seja por submissão, né, de estrangulamento, mas é a submissão. Não existe, na minha opinião, nenhuma arte marcial no mundo que tenha sido criada para se ganhar por pontos ou vantagens. E muito menos, o esporte de combate, ele deve ser um reflexo dentro das regras, porque se tornou um esporte, o máximo possível da arte marcial. Então, no caso do jiu-jitsu, nós criamos regras que impedem que o jiu-jitsu possa ser praticado como ele deveria ser. Está ficando cada vez mais um esporte de grappling. Se você for muito bom de wrestling, ter uma boa queda e sair para o lado e segurar, dependendo do tempo de luta que ainda tem, você ganha a luta. Eu vi isso acontecer. O americano tem ótimos grapplers, né? Wrestlers, né? E ele passa ali, o lutador segurou, plantou. Mas agora, né, teve a luta, esqueci o nome do evento agora, nos Estados Unidos, onde o Xande Ribeiro lutou lá também com um australiano, né? Até ali, todo mundo falava, nossa, nunca vi ninguém passar a guarda do Xande. Exatamente. O australiano, exatamente neste modelo, passa, acho que 3 vezes, assim, a guarda do Xande, porque né? São muito bons, né? Muito bons no movimento, exatamente. Você vê uma luta do Craig Jones contra o Leandro Lo, infelizmente já falecido também, e que ele domina o Leandro Lo completamente, antes de finalizar no estrangulamento pelas costas, porque o Craig Jones, ele desenvolveu um jiu-jitsu sem pano dele, entendeu? Quer dizer, voltando aqui, nós estamos conversando, né? Hoje o jiu-jitsu ficou mundial, então não é verdade que é tudo a mesma coisa. Não é. A evolução é extraordinária, eu mesmo, todo santo dia, estou aprendendo. Inclusive, os americanos têm muito mais mérito, não sei se é exatamente isso, mas assim, muito mais força, né, no jiu-jitsu sem pano. É verdade. Do que nós, né? Por causa da base deles no wrestling, do futebol americano, entendeu? E também por um outro fator. O B do Brasília virou muito mais lá, e aqui também já virou, business, né, de negócio. Quando eu comecei jiu-jitsu, você não tinha realmente como viver do jiu-jitsu. Os próprios Gracies, somente a nata dos Gracies vivia. O Rorion foi para os Estados Unidos, viveu mais de 10 anos lá, trabalhando, vendendo pizza, fazendo extra de cinema e coisas desse tipo, né? Até que veio, realmente foi... O boom, eu diria até que foi... muita gente não conhece o Rorion, eu conheço ele muito superficialmente, muita gente critica o Rorion por vários motivos, né, que não importam aqui, mas sem dúvida alguma ele foi o causador ou gerador de tudo que aconteceu depois. O jiu-jitsu hoje e tantos como eu mesmo vivem do jiu-jitsu e vivem no exterior por causa do que aconteceu com o UFC, isso não há dúvida nenhuma. E isso é outra coisa, né? Vivemos um novo momento marcante, né? O momento em que o UFC agora destina uma parte dando início, né, um novo projeto de UFC, BJJ, a gente também ganha um outro cenário, né? Sem dúvida, isso é extraordinário. Eu estava lendo um comentário seu dizendo que, eu não sei se já teve ou vai ter um evento que tem 58 áreas de luta, vai ter 50, ainda? É agora nesse final de semana, é o Jiu-Jitsu com o World Master, né, aonde? Mundial Master, é em Las Vegas, 58 áreas de luta, 12.500 atletas. É extraordinário. Isso é fora do comum. Eu nem sabia desse evento, mas estou impressionado. Ele é o novo recorde. Ano passado, o recorde já eram 10.000 atletas nesse mesmo modelo de evento, né? Que a IBJJF unifica o Jiu-Jitsu com, que daí tem crianças, tem todas as categorias, e o Mundial Master acontecendo. Não, imagina. É fantástico, né? Eu vendo o teu CV, para você ter uma ideia, nós não tínhamos competição. Na época, eu já estava com 30 e poucos anos, quando as competições começaram aos poucos. O time terrível da época, o horror de todos, era o time do Carson Gracie, sem dúvida, né? Mas as competições eram completamente diferentes, eram muito desorganizadas, não tinha horário, e tinham coisas, por exemplo, que a história, o folclore do jiu-jitsu, quando a gente chega à minha idade, né, eu vou fazer 80 anos, você guarda. Eu costumo dizer que a minha memória, para daqui a pouco, já esqueci, mas na memória antiga eu tenho, né? E eu me lembro muito bem do Carson entrando dentro do tatame, numa luta final, e dizendo para o juiz, não, está errado, não foi marcado o ponto, está marcado errado, tira esse ponto daí. E o pessoal dizia, mas ele está interferindo, então vai você lá para tirar ele. Vai lá. Quem é que vai lá para tirar o cara? E era assim que acontecia, entendeu? Quer dizer, eu vi uma luta, por exemplo, vou até citar mesmo,
que a luta que foi a luta que era um extraordinário, excepcional lutador, que era o Tererê, o Fernando Tererê, contra o Rico Rodrigues. E faltavam, o Rico Rodrigues estava ganhando por 15 pontos, faltava acho que 20 ou 30 segundos, e o Tererê fez uma jogada, deu o braço para ele literalmente, o americano querendo ganhar. O Tererê foi, isso era no faixa roxa, ele estava lá no Brasil, no Rio de Janeiro, no ginásio do Tijuca, eu estava lá. Ele rodou para o braço e o Tererê saiu para as costas dele e começou a finalizar. E o técnico do americano aos berros, dizendo, não bate, falta 10 segundos. E o Rico já ficando vermelho e apagando. Mas não bateu, terminou a luta. E o Bebel Duarte, que era o juiz, que era o árbitro, levantou e deu a vitória para o Tererê. E Como o americano quase teve um ataque cardíaco. Eu disse, naquela época, para ganhar de brasileiro no Mundial, tu tinha que fazer 3 submissões, senão com uma só não valia. Não. Eu vi muita coisa acontecer, né? Hoje a Copa Prime, por exemplo, é um exemplo de organização, até para os americanos. Eu costumo dizer aos americanos que vocês deviam vir aqui para aprender, porque eles não têm a mesma organização que a Copa Prime tem, muito mais organizada, entendeu? Agora, eles têm dinheiro, não? Eles têm dinheiro. Bastante. Esse é a diferença. Você bota um menino de 22 anos de idade como o Luotor, ganha $1 milhão numa luta. Caramba! Quer dizer, $1 milhão. Quer dizer, não é fácil, né? Sim, porque essas organizações grandes têm muito recurso, né? E o americano, ele gosta de luta que tenha pegada, que tenha nocaute, que tenha submissão. Ele luta disso. Por isso que o MMA mudou a regra. Você vê que hoje, de um modo geral, ele mudou a regra. Por exemplo, houve uma luta há pouco tempo, eu nem assisti, mas o comentário que eu li, que acho que o do Azerbaijão, um desses lá, muito bom de chão, segurou o cara da luta inteira, por causa de 21, acabou ganhando luta por pontos, mas segurou o tempo todo no chão. Já estão falando em mudar isso, porque o pessoal que assistia na televisão pagando $70 para assistir, começou a reclamar, disse, é muito chato, é muito chato. Não, e a gente vê assim no UFC, quando a luta vai pro chão, começam a vaiar, né? Eles não querem, eles querem o momento, assim, a porradaria mais, exatamente, assim, né? Eles querem o entretenimento, eles querem o que visualmente é mais fácil de tu perceber a evolutiva da luta, né? Eu acho que o único público que eu conheço, talvez não, até o brasileiro não, porque o brasileiro hoje é muito, muito preparado, público de jiu-jitsu, seria o público japonês, né? Eu me lembro quando eu fui o coach do Fabrício Verdun, quando ele lutou com o irmão do Emelianenko, do Igor, do Fedor. Aliás, o Fabrício é o único campeão que eu conheço que venceu os 2 Emelianenkos, né? E eu era um dos técnicos dele, o professor Cafuringa era o de boxe também, e na época foi em Roterdã, em 2006, lá na Holanda. E ele era considerado o underdog, né? Mas o Emelianenko, Alexander, ele chegou na véspera com uma top model russa, belíssima, para fazer o peso. Eu disse me lembro disso até hoje, disse, Fábio, tu ganhou a luta, não tem como perder. Com essa modelo aí do lado, esse cara não vai ter perna amanhã, vai ser um problema. E não deu outra. Ele pegou ele no primeiro round, né, e finalizou. Mas ali já se via, no próprio europeu, aquela coisa da empolgação da luta para finalizar, para pegar, né? Aquela coisa de pegação. A Europa hoje está muito desenvolvida no jiu-jitsu. Tem muito. Onde o brasileiro vai e se coloca, por exemplo, hoje na Califórnia, eu diria que talvez impressionante. Seja, em termos de qualidade de jiu-jitsu, deve ser talvez igual ao máximo que nós temos aqui. Não, o que a gente vê de professores daqui, por exemplo, só do Rio Grande do Sul, falando que estão na Califórnia e abriram suas escolas lá, escolas de ponta, incrível, nossa, é impressionante. É impressionante. E, na verdade, uma coisa que também deve-se falar a verdade, porque eu tive o prazer de ser um dos pioneiros, não o pioneiro, eu diria um dos pioneiros do jiu-jitsu aqui no Rio Grande do Sul, porque o verdadeiro pioneiro, muita gente nem sabe disso, foi Oswaldo Paquetá, que foi um grande amigo do Carlson Gracie, que veio para Caxias do Sul em 1966 e morou por uns 6 meses lá e deu aulas de jiu-jitsu lá. Ele contava isso para nós, inclusive. O Paquetá ficou conhecido porque ele fazia os vídeos, na época que não existia mais nada, das primeiras competições de jiu-jitsu nacionais, mundial lá no Tijuca e tudo, né? Mas então o que eu estava dizendo é isso. Eu acho que
que, voltando àquele cerne que nós estamos conversando, eu acho que o jiu-jitsu esportivo ele poderia ser feito de uma maneira mais ampla, em termos de menos regras. Mais atrativo. Mais atrativo, e até mesmo competições onde somente a submissão valeria. Primeiro, atrairia um grande número de lutadores que gostam desse estilo e também o público, entendeu? Isso, que é o principal. Porque eu ensino aos meus alunos mais novos, que eu gosto de ensinar a criança, porque a criança é como um diamante raro, né? Perdão, não é raro, um diamante cru, né? É que você vai lapidando. Então eu costumo dizer para eles, vocês têm que aprender a julgar para pegar, para submeter. O ponto e a vantagem vem no caminho. Porque no momento que você começa a julgar para pegar só ponto e vantagem, daqui a pouco você não está jogando para mais nada. Então eu quero que você jogue para finalizar. E muitas vezes, mas eu estava jogando para finalizar e aí eu perdi porque eu não fiz. Não, eu prefiro. Você tem 8, 9, 10, 11 unidades, não faz mal nenhum. Sim, você porque aquela ideia de perder porque tentou finalizar. Exatamente. Quer dizer, isso é uma coisa muito importante, realmente, né? Então acho que isso é uma coisa que, por exemplo, o Mário Sperry trouxe. O Mário Sperry sempre foi muito finalizador, sempre pegador mesmo, sempre jogou para pegar, né? Então os alunos dele trouxeram com essa mesma coisa, né? Eu também procurei passar sempre isso para os meus, né? O senhor chegou no Rio Grande do Sul através do Flávio Bering? Não, eu cheguei no Rio Grande do Sul através da Taurus. Da Taurus? Foi em 1985 que a Taurus, por causa do meu irmão, me convidou para abrir a parte da Taurus que era de equipamentos de ginástica. Então eu vim e ao mesmo tempo eu trabalhava com o teste de protótipos de armas, porque eu atiro desde muito pequeno. Então aprendi, digamos assim, a trabalhar com essa parte. E aí o Flávio Bering, o grande mestre Flávio Bering, me comentou, poxa, você podia começar o jiu-jitsu aí, né? E aí foi uma coisa com a outra, eu treinava judô, porque eu sou faixa preta de judô também, treinava judô no Grêmio. E aí o professor do Grêmio, esqueci o nome dele. Grêmio Náutico União? Grêmio Futebol? Grêmio Futebol, Grêmio Porto Alegrense. O professor me pediu para eu mostrar a luta de chão. Então aí foi daí que eu comecei a formar, até um dos meus primeiros alunos, era um jovem ainda, então o professor Marcelo Martins, que agora tem a academia aqui, Double Black. Isso, Double Black. Então ele foi um dos meus primeiros alunos ali, mas por uns tempos só, né? E depois, então, começou a saga, vamos dizer. Eu dei aulas em academias de terceiros, né? Uma delas foi a academia do Eduardo Dematei, que é famoso aí no karatê, né? Eu me lembro que uma vez o jiu-jitsu ficava no porão e não tinha ventilação nenhuma. Nossa. Uma noite houve uma enchente e todo o esgoto transbordou. Subiu. E veio para dentro do basement, para dentro do porão, acabou todos os nossos Já era o tatame. Era aquele tatame de lona, né? Que era você que não chegou a pegar, graças a Deus. Porque você ia tomar banho, aí que você sentia, que te arranhava todo, você ficava todo arranhado. Todo. Falam que era uma palha, né? Era uma palha, mas o diabo é que em cima da palha é aquela lona cerada, lona de caminhão. Meu Deus. Então você chegava e ficava todo ralado. Deus nos acuda ali. Né? Nem perto disso. Era brava mesmo, era pesado. Mestre, o que desse tempo old school, assim, onde tinha muito essa premissa na importância da disciplina, respeito, hierarquia dentro das escolas, o senhor acredita que com esse jiu-jitsu contemporâneo, né, que a gente vive a modernização, nós estamos perdendo, talvez, um pouco da marcialidade, assim? É uma ótima pergunta, muito bem colocada. Eu acho que depende muito do professor e dos princípios que esse professor tem. Eu acho que os princípios você não pode negociar com eles. Eu criei há muitos anos atrás uma frase que eu considero um guia de vida para todos nós, da UNIO, que é: pela força do caráter se conhece o verdadeiro guerreiro. Então eu acho que isso é muito importante, porque o caráter não é aquilo que você expõe. Por exemplo, político sempre tem bom caráter para o público. Né? Eu não conheço nenhum político que não tenha bom caráter para o público. Que assuma, né? O caráter é aquilo que você tem quando ninguém te vê. É a tua decisão de fazer uma coisa certa quando ninguém está te vendo. É só você que tomou essa decisão. Então eu sempre procurei passar para eles isso. Eu digo, olha, não existe essa coisa, a minha opinião, sabe que eu tenho um grande carinho pelo grande mestre Carlson Gracie, mas essa história toda do Creonte foi mal colocada.
Ele criou esse nome do creonte, porque o Carlson era um criador de nomes, não era famoso por isso. Ele criou esse nome do creonte porque havia um grupo que estava intimamente ligado com ele e que, por questões financeiras, começaram a se separar. Foi uma situação muito específica. Agora, antigamente, você tinha 2, 3 academias. Para mudar de uma academia para outra, era um Deus nos acuda. Né? Poxa vida, era coisa muito séria. Né? Agora, quem pagava a academia, sempre, na minha opinião, teve o direito de fazer isso. Porque ele escolhe, ele paga como qualquer outra coisa. Se o serviço prestado não serve a ele, ou se ele não se sente bem adaptado àquele estilo da academia, ele deve mudar. Agora, aquele que tem bolsa de estudo, aquele que é suportado financeiramente pela academia e que o professor dedica horas e horas e horas, eu acho que essa pessoa, esse aluno, deveria que ter um critério de gratidão e de lealdade maior. Embora mesmo que ele quisesse abrir uma outra academia, mas a maneira com que ele faça isso. Seja homem, chega na frente e diz, olha, eu tenho um sonho, eu quero ter minha própria academia, eu quero dirigir meu próprio pessoal, mas eu gostaria de manter essa união com vocês. Eu gostaria de me manter ligado a você e, mesmo que não, mas que de uma maneira que fosse civilizada. E não você acordar um dia e saber que aquele cara que teve com você 12 ou 15 anos abriu uma academia a 3 quarteirões de distância. Está tentando capitalizar e trazer os seus alunos. Isso eu acho completamente errado. Agora, é como eu digo, gratidão e lealdade são sentimentos pessoais. Eu costumo dizer, infelizmente para muita gente, são pessoais e de curta duração. Conveniência é muito mais. Eu tenho, nos Estados Unidos, a bem da verdade, o americano é muito mais de conveniência. Ele é teu aluno, mas ele mudou para meia hora de distância de carro, tem uma academia a 10 minutos, ele passou daquela academia, mas ele paga, você entende? Quer dizer, é completamente diferente. Quer dizer, eu acho isso que você acabou de colocar, é muito importante, eu acho que respeito, disciplina, lealdade, tudo isso você transmite, você passa e você cria, principalmente na criança, desde que ele venha para cima. O resto vai depender muito da pessoa, porque infelizmente você, inclusive, vamos pegar, só para finalizar essa parte, você não vive o dia a dia deles. Né? Então, eles em casa, muitas vezes, enfrentam situações dificílimas, com pais que não têm postura, que não têm disciplina, que dão mau exemplo. Então, isso, às vezes não, na maioria das vezes, influi, interfere. Isso é uma coisa que eu acho que o jiu-jitsu, com o professor que sabe fazer isso, é muito importante para esse tipo de criança, esse tipo de adolescente. Você os tira da droga e convence eles que existe outro caminho, que não seja o pior caminho, entendeu? Mestre, o senhor chegou em muitos lugares, né, e trouxe o jiu-jitsu, por exemplo, para cá, mas também de forma internacional, levando para os Estados Unidos. Como foi chegar em lugares onde... Foi duro. Onde ninguém sabia o que era isso, foi complicado, né? Mas eu tinha uma vantagem, uma pequena vantagem, porque eu já ia aos Estados Unidos desde 1980. Eu nunca fiquei lá, mas eu ia. Tanto que quando eu fui o técnico do Mark Robson no Abu Dhabi, quando ele ganhou o Abu Dhabi em 2001, no super pesado, né? Eu fui lá só para 4 meses. Ele não fazia jiu-jitsu. Eu ensinei jiu-jitsu para ele em 4 meses. Nossa. Ele tinha perdido as 2 outras edições do Abu Dhabi logo na 8ª de final. E aí ele era a grande zebra. Foi até engraçado isso, abrindo parênteses rapidinho, porque quando nós entramos no elevador, estava o Vitor Belfort, que foi um dos adversários dele, que ele ganhou, e os técnicos, era só eu e o sul-africano, mas estava o Mário Sperry, o Murilo Bustamante e o Libório. Com o Vitor. E o Mário Sperry me conhecia bem daqui. Ele disse, mestre, o que está fazendo aqui? Eu digo, eu sou técnico dele. Sim, vou ter trabalho. Eu digo, vai ter sim. E realmente, ele ganhou, foi o único sul-africano da história que ganhou. Mas, voltando ao que você está dizendo, realmente é difícil, porque eles não conheciam. Então, havia muito aquela coisa do desafio, de você estar na academia e chegar um sujeito do wrestling, por exemplo. Eu já não era criança, eu tinha 61 anos de idade, para 62. E isso, não sou uma pessoa grande, né? Você chegava lá, eu queria testar o jiu-jitsu, né? Graças a Deus não foi muitas vezes, foi poucas, né? Ainda bem, né? Mas enfim, acho que eles gostaram, tanto que ficaram alunos, né? Então,
E o senhor ficou por lá também? Aí eu fiquei lá, eu fui 2 vezes lá, assim, mais tempo. E depois, em 2007, eu recebi o visto de habilidades excepcionais com a minha esposa, nós fomos para lá e aí ficamos, né? Ficamos lá e realmente eu digo o seguinte, depois de 18 anos lá, todo mundo é ser humano. A única coisa que muda é o idioma. Mas a gente tem os caras que são muito boa gente, os caras que são péssimos, as pessoas que são verdadeiras, as pessoas que são falsas, é tudo a mesma igual. coisa. Mas o bacana é que a gente vê o jiu-jitsu como um meio de integração, né? Impressionante. De você poder integrar isso, né? Eu diria que uma das coisas que deve dar mais orgulho ao professor, como o professor Regis que esteve aqui, é você saber que você tirou aquele menino, aquela menina de uma vida que sem futuro, uma vida de drogas, uma vida julgada... Uma vida sem sonhos, né, mestre? Exatamente. E você faz essa pessoa atingir um nível que nunca imaginaram e que antes, por exemplo, nos Estados Unidos, só era esperado se você jogasse beisebol, basquetebol ou coisa parecida. Agora, com MMA, com o jiu-jitsu mesmo, você hoje vive do jiu-jitsu. O Mica Galvão, com 20 e poucos anos de idade, se ele decidir se retirar amanhã, ele até pode fazer isso. Quer dizer, nós não viemos disso. Eu me lembro que as primeiras competições raras de jiu-jitsu, você tinha um papelzinho que dizia vale uma medalha. Eles não tinham grana para comprar medalha, entendeu? Depois veio a Copa Company, que era o cara que tinha dinheiro, que patrocinava isso. Mas, enfim, voltando a isso que você está dizendo, né? Que às vezes eu fico digredindo, a história vem na cabeça. Não, mas isso é ótimo, é o que a gente quer ouvir. Mas é isso mesmo, foi difícil o início, mas aos poucos foi se formando. Quando eu cheguei em Atlanta, só tinham praticamente 3 ou 4 academias, se tivesse. O grande nome era o Jacaré, o Romero Jacaré. Sim. Eu me lembro até que eu me dava com o Jacaré há muito tempo. Nós viajamos juntos para Dinamarca em 1994, quando lançamos o jiu-jitsu na Europa, com o Gurgel junto e tal. Isso é outra história. Mas ele disse para mim, não, você não pode ir para essa academia, porque essa academia é minha rival, não sei o quê. Eu disse, Jacaré, os caras estão me empregando, rapaz. Eu não posso ir para a academia, eu vou para onde? Vou para a tua? A tua não vai me pagar o que eles estão me pagando, né? Mas, enfim... Eu fui para a academia e com meus garotos começaram a ganhar. Eu acho que não gostou muito disso, mas começaram a ganhar lá. E depois eu fiquei por lá dando os treinos, depois voltei, porque eu não tinha visto de trabalho, né? Aí voltei. E veio para o Sul? Vim para o Sul, porque a minha esposa é de Santo Antônio da Patrulha. É isso que eu ia perguntar terra da aqui, rapadura, né? da cachaça, né? Pois é, né? Dizem que você bebe a água de Santo Antônio, você casa com a moça de lá, né? Foi isso que aconteceu? Ela me deu 1 litro na primeira vez que eu fui visitar, e eu não sabia por que ela estava me enchendo tanto de água, né? Mas enfim, agora eu sei, estamos casados há quase 36 anos, né? Que mas incrível. É isso aí, então quer dizer, foi difícil, mas hoje, só em Atlanta tem mais de 40 academias. Deus. E os americanos, como eu previa, por causa do nível dos professores brasileiros, não o meu, mas dos professores brasileiros, conseguiram realmente ser hoje muito bons. Eles têm ótimos lutadores e ótimos professores lá. A gente vê isso a nível mundial, né? Que antes, assim, era óbvio que ganharia um brasileiro. Muitas não meninas, tá mais assim. Muitas moças muito boas lutadoras também. Muito. É porque tem umas americanas, tipo Gabi Garcia, são de assustar. Muito. Eu tive uma que eu dizia para rolar com ela, eu pensava 3 vezes antes. Melhor não. É melhor não. O senhor consegue compreender toda a dimensão que o senhor tem para a construção do esporte? Olha... Do esporte, não necessariamente, do jiu-jitsu. Eu vou dizer a você o seguinte, e não é falsa modéstia, honestamente. Como é que eu vou dizer a você? Eu sou um trabalhador, eu adoro jiu-jitsu, gosto de jiu-jitsu, faço jiu-jitsu. Eu não considero, quando eu digo trabalhador, entre aspas, porque eu não trabalho. Eu faço aquilo que eu gosto, então para mim não é trabalho. Eu tenho um prazer enorme em fazer da aula. Agora, eu não tenho a menor pretensão de me comparar a grandes nomes como João Alberto Barreto, Carlson Gracie, Rickson Gracie, não? E outros, né? Professores excepcionais, lutadores excepcionais. Eu acho que eu sou um trabalhador, gosto muito do que eu faço, estudo muito, acho que a mente da gente tem que estar aberta, eu aprendo todos os dias, aprendo com a pergunta do meu aluno, aprendo por não saber, eu sempre digo aos meus alunos, olha, eu nunca vi essa posição, mas não estou dizendo que fui eu que criei, porque pode ser que um cara lá na Irlanda, ou seja, ela criou. E outras eu dou crédito, sempre dou. Essa posição
é a raspada do Bochecha. Essa posição foi mostrada para que essa posição é o tal jiu-jitsu invisível do grande mestre Rickson Gracie. Mas então essas pessoas, eles são realmente quem, e lógico, acima de tudo, o grande mestre Hélio Gracie, que é um homem muito injustiçado, porque ele teve uma coragem excepcional de carregar com ele nomes que infelizmente também não são lembrados, como Pedro Emetério, que é o grande responsável pelo sucesso do jiu-jitsu em São Paulo, não é? E outros grandes nomes que não foram lembrados, mas que devem ser. O grande problema do brasileiro sempre foi, não só no jiu-jitsu, mas na vida, a má memória, a memória curta, que isso o americano e o europeu tem de sobra. Nós temos que ter memória. O jiu-jitsu deveria ter um museu, como tem o Museu do Kodokan, que eu tive a oportunidade de visitar 2 vezes no Japão, que é uma beleza, que conta a história do jiu-jitsu, entendeu? A gente não tem. Isso nós não temos. Entendeu? Muitos praticantes não têm nenhuma ideia, né? Então, respondendo a você, sem nenhuma falsa modéstia, eu acho que eu pude contribuir, mas a minha contribuição não chega aos pés desses. E no que eu pude contribuir, eu vejo mais importante aquilo que eu te disse, aqueles que eu tirei do mau caminho, do caminho ruim, e hoje são homens de família, bem-sucedidos. Depois de tanto tempo, mestre, o que o jiu-jitsu ainda te ensina dentro do tatame? Ensina a vida, né? A gente aprende a viver. Então é uma coisa bonita, porque até me emociono. É bonita porque a gente vê a criança, né? Criança pequena, tomando gosto por aquilo, tomando paixão por aquilo, né? E a gente vê a pessoa mais velha que chega no jiu-jitsu sem expectativas, às vezes com problemas sérios emocionais, com problemas difíceis de vida, e a gente recupera através do jiu-jitsu. Então, eu acho que o jiu-jitsu como um instrumento de conciliação é uma coisa muito bonita. Então, isso aqui, dizem que com a idade você fica mais emotivo, né? E eu me emociono com essas coisas, porque eu vejo a oportunidade, já com 80 anos, de poder ajudar isso, de fazer esse trabalho, né? Isso é combustível, mestre, ainda assim? É combustível de vida? Eu tenho combustível para mais de 20, né? Mais 20. Eu tomo, vamos dizer assim, eu não uso carro elétrico, né? O meu é gasolina mesmo, né? Então eu diria que eu tenho muita quilometragem rodada, mas a máquina ainda está supercharge. Eu ainda dou meus rolinhos de vez em quando, né? Mostro posição todos os dias. Eu procuro sempre aprender, como disse a você, eu procuro sempre estar ligado à técnica, ligado àquilo que está se ensinando, né? Eu não tenho essa pretensão de dizer, isso aí não funciona, e cruzar os braços. Eu não cruzo o braço, eu piso todo dia dentro. E outra coisa, né? A gente tem que superar. Eu tenho lesões no ombro, lesões na coluna, né? Outro dia o médico disse, o teu payback, é o pagamento de volta do teu corpo. Tu abusou dele, tu 68 anos, né? Eu comecei em 57, com 68 anos, né? Então, isso aí que é o mais importante, né? O que eu posso dizer a você disso tudo. Não tem, né? como não se emocionar. Você até me desculpa aí essa reação emotiva. Vai ser mais difícil agora, nos 40 anos, dia 7 de setembro, você já está mais convidada também. Ela também vai estar fotografando lá. Nós estamos já tem uma previsão de quase 200 e tantos. Caramba. Né? As crianças também vão. E nós vamos ter novos faixa pretas, né? Se graduando, outros se graduando mais ainda, né? Inclusive o professor Guilherme, né? E eu já sei de antemão que eu vou ter que levar um lencinho, né? Que a gente fica mesmo mais sensível. Eu já disse, quando você fica velho, você chora até em comercial de cachorro. Né? Bom, eu já choro sempre, entendeu? Desde sempre. E as pessoas dizem, mas homem não chora. Eu não sei, eu sou homem e choro. Enfim. Mestre, se tu tivesse que resumir, assim, em uma frase ou em uma palavra, o jiu-jitsu, o que ele é para ti? Eu acho que é controle. Eu acho que você, com o jiu-jitsu, você aprende controle, a controlar o adversário e a controlar a si mesmo. A controlar a si mesmo, tanto no esporte como na vida. E a parte mental, a parte cerebral, é absolutamente essencial. Eu sempre digo
que você não tem resiliência, você não tem determinação, você não tem disciplina se você não tiver a sua mente preparada para isso. Então, é muito importante trabalhar o teu aluno, competidor ou não, tanto na parte mental quanto na parte física. Eu sempre digo, perder ou ganhar faz parte da vida. Você aprende com o jiu-jitsu que você vencendo, você vai à frente, mas você perdendo também ganha alguma coisa. O que você tem que saber é sacudir a poeira e dar a volta por cima. Você não pode aceitar que a derrota, seja ela física, seja ela mental, seja no teu emprego, seja no teu estudo, te ponha para baixo. Você tem que se sacudir e sair fora. Na doença, né? Eu posso dizer isso a você, sem entrar em detalhes, com propriedade. Graças ao jiu-jitsu eu fui capaz na minha vida de sair de situações que a minha saúde realmente, em outra situação, talvez se eu não fizesse jiu-jitsu, eu tivesse desistido. E eu disse, não tem porquê, vamos à luta. E o Supremo Poder do Universo decidiu me manter por aqui. Então, enquanto ele vai me mantendo por aqui, eu só peço a ele isso, que me mantenha firme e forte, seguindo firme na jornada, né? Graças a Deus. A gente já está se encaminhando para o encerramento, claro. Então eu vou abrir as perguntas que a galera encaminhou para o senhor. Então, a gente fez uma caixinha de perguntas na internet. Vamos lá para as perguntas do pessoal. Tem de tudo, tá, mestre? Sabe como é que é o pessoal, né? Não tem problema, não. Estamos aí, eu não sou político. Então... Tem, assim. Bem, primeiro eles querem saber como é que começou a história da Union. Em que momento que tu decide criar a equipe? Eu decidi criar a equipe aqui no Rio Grande do Sul em 1985. Quando, na verdade, eu montei essa equipe. O primeiro nome dela era Winner, que eu depois doei o nome para o Márcio Corleta, que foi meu aluno até a faixa marrom. Ele foi até campeão mundial e tudo, né? E o Márcio foi meu aluno desde faixa branca, né? Até um episódio engraçado, ele era conhecido pelo pessoal da Jiu-Jitsu com o bicho do pé, porque ele fazia chave de pé, o que na ocasião era considerado grosseiro, né? Mas o grande mestre Gracie dizia para nós, 40% das submissões estão da cintura para baixo. Então eu ensinava, e valia, né? E ele que finalizou alguns dando chave de pé. Mas enfim, foi em 1985 e começou pequenininha, né? Eu dei em vários locais difíceis de dar, né? Lá de pastelaria, com cheiro de gordura entrando por dentro do treino e tudo, naquele purão que eu te contei, né? Mas enfim, fomos assim aos poucos, né? Até a última academia que eu tive foi na Zona Sul, né? Tem aqui uma pergunta engraçada do pessoal, tá? Pra tu contar a história de que tu teve que pagar um sorvete pro Belão na arquibancada quando ele era criança. Isso é verdade mesmo. Ainda sorte que eu só tive que pagar um sorvete, porque se fosse o tamanho que ele está hoje, eu tinha que pagar toda a sorveteria. Porque ele é muito grande, né? Ele é muito grande. Ele realmente é muito grande. Ele conta essa história que eu era muito duro no treino. E no primeiro treino, ele era molinho, eu disse, ô gordinho, vê se você se mexe, rapaz, tu fica só na boa. Ele disse que voltou para cá, se eu vou mostrar a ele que é gordinho, eu vou voltar lá e vou mostrar para ele que é gordinho. E voltou, né? E está aí hoje chegando aí a mais um grau na faixa, né? Tem uma academia belíssima, a Union Strong, lá na Zona Sul, né? Uhum. É mais um filho. É mais um filho adotivo meu. Eu dei muita risada quando eu li. Sem dúvida. Qual o momento mais marcante em todo o seu tempo no jiu-jitsu até aqui? Essa é uma pergunta boa, né? Pergunta difícil, né? Porque teve tantos momentos marcantes, né? Mas eu acho que o momento mais marcante continua sendo quando eu vejo a minha primeira geração continuando junta, né? E subindo, chegando aos momentos, né? Estão chegando aí aos níveis, né? Mais altos, né? E chegando a níveis até, quem sabe, de mestres, né? Então isso aí para mim são momentos muito marcantes, né? E afora isso foi um outro momento marcante para mim, foi a criação da Union aqui e depois a luta que eu e minha esposa tivemos para fazer sucesso lá nos Estados Unidos. Foi uma luta muito difícil. Nós chegamos lá com o emprego garantido e em uma semana o emprego tinha ido embora porque eles faliram. E aí eu e ela íamos para tudo que é lugar, imprimia aquele preto e branco para botar nas revistinhas para ver se dava aula particular. Foi uma luta difícil, mas valeu a pena. Um pouquinho. Então um pouquinho de marcante, eu diria mais que um momento marcante, né?
Aqui a Natasha perguntando como que o senhor enxergou o momento em que as mulheres começaram a estar mais assíduas assim, no esporte. Achei espetacular. A mulher, em primeiro lugar, os homens não vão gostar disso. A mulher é mais inteligente do que o homem em geral para aprender. Porque ela é humilde. Ela diz, eu não quero pegar nessa arma, eu nunca tirei com isso. O homem chega, não, eu conheço, eu sei atirar. Eu dou aula de tiro há 60 anos. Ele não sabe atirar, mas ele acha que sabe. A mulher não, e aí ela aprende a atirar. É como a minha esposa. Eu ensinei, ela ficou aprendendo muito, aí eu parei de ensinar. Estava ficando muito arriscado. Mas voltando ao que você perguntou, são mais flexíveis, muito ágeis e difíceis realmente de passar. Quando elas aprendem, e tanto nos Estados Unidos, ao contrário daqui, menino e menina competem juntos, até os 13 anos de idade. A irmãzinha desse, tem 11 anos, passa o carro, um guri toda hora lá. Aqui eu disse, lá no Brasil não acontece isso, porque elas passam o carro mesmo. Então, eu te digo, bom, sem falar nas tops de linha mesmo, porque essas aí passam o carro, tem muito marmanjo aí que não aparece. Nós tínhamos uma lutadora aqui, campeã mundial muitas vezes, os que estão ouvindo devem se lembrar, a Zanza, Rosângela Conceição, era o terror dos homens lá da academia. Não era treino de descanso, assim, né, como o pessoal gosta. Eu tô com o músculo doído, eu tô com o braço doído. Eu digo, agora tá com isso. Terrível, forte. Ela hoje acho que... Em Abu Dhabi ela mora, não? Em Abu Dhabi, mas ótima lutadora de judô, ótima lutadora de jiu-jitsu, tem muito carinho por ela, né? Foi uma outra que eu dei uma forcinha também, eu acho que eu ajudei um pouquinho, ela sabe disso. Tá lá há muito tempo, né? Acho que foi uma das primeiras aí para Abu Dhabi, né? Eu me lembro de ter ajudado ela para ganhar até um campeonato de judô contra uma lutadora que ganhava sempre dela. Ela vai se lembrar dessa história. Mestre, aqui também perguntaram o que o senhor deseja, assim, enquanto futuro da Union. Bom, sem dúvida alguma, eu vou te responder aquilo que eu já disse em vários seminários e para eles. Eu plantei a semente, colhi a primeira plantação, que é essa primeira geração. O resto eles fizeram. Então, hoje a Union está chegando a quase a terceira geração e a minha expectativa é que ela vá para sempre. Né? O legado continua. Continua. Mestre, então já indo para o nosso encerramento, né, como de praxe, a gente pede para que o convidado deixe uma mensagem, assim, que é qualquer mensagem. É aquela que vem aí do fundo, né, para a galera que está nos assistindo, porque a gente acredita, a ideia do podcast é trazer histórias. Claro. O senhor é a história. Muito obrigado. Tá? O senhor é a história e para mim, assim, você não faz ideia, mas eu estou muito feliz e honrada de ter o privilégio de estar na frente de um grande mestre. Eu que cheguei agora, faz pouco tempo. Sou faixa roxa de jiu-jitsu, acabei de começar. Todo meu, sem dúvida. Então, para mim, realmente é uma honra imensa ter essa oportunidade. E a gente sempre acredita que alguém do outro lado, às vezes, está precisando escutar a tua palavra, sabe? Em cada lugar, bate de um jeito, né? Sem dúvida. Então, que a tua palavra chegue em quem precisa agora te ouvir. Você viu que hoje na nossa conversa eu me emocionei porque a gente lembra a história. Então, eu diria em 3 palavras ou 4, siga firme a jornada. Porque quando você acredita, você não pode desistir. Você vai enfrentar dificuldades, você vai ter vontade de parar, vai ter vontade de desistir, mas você vai continuar. Eu sigo o meu exemplo, eu dou exemplo de outros, e dou exemplo de outros que não estão aqui conosco mais, mas que foram lutadores excepcionais, como o próprio Leandro Lô, que conta a história dele, quando era faixa roxa, quase desistiu como competidor, e conseguiu superar isso. Não importa se você é competidor ou não, o que importa é que você ame o que você faz, você tenha paixão por aquilo. Quando você tem filhos, deixa teu filho gostar, não é você que tem que impor. O seu filho tem que dizer, papai, está na hora de eu ir, papai, eu quero treinar. Esse é que vai ser o importante, porque ele vai continuar. E, finalmente, não confundam esporte de jiu-jitsu, que é maravilhoso, mas a arte marcial de jiu-jitsu tem que ser treinada também. Tem tempo, você pode treinar um dia a parte de defesa pessoal e no resto do tempo você pode treinar a outra parte. Se você não tem tempo para isso, põe 15 minutos em 2 vezes por semana para treinar 1 ou 2 posições. Mas treinem dentro da realidade, não treina fora de realidade. Eu não posso entrar em mais detalhes agora, mas tem que treinar a realidade do dia a dia. Porque quanto mais o seu cérebro acostuma com a realidade do dia a dia, que você pode ver no YouTube ou na televisão, infelizmente, todo dia, é aí que você aprende. Quem já saiu de torcida de Grenal sabe o que eu estou falando, não é?
Não é berimbolo, não puxa para a guarda, né? Não dá as costas, né? Então é isso aí. Então, isso é o que eu estou dizendo. Tem que aprender a lidar com isso, ó, com múltiplos atacantes, prestar atenção, como eu sempre digo, 12, 6, 9, 3. Olha em volta de você, porque você nunca sabe o que vai vir. Mas aí isso dá matéria para a gente conversar aí por 10 horas. Nossa, eu quero muitas outras vezes obrigado. Ter essa oportunidade de conversa muito aqui. Obrigado. Gratidão imensa. Estou voltando agora dia 9 para lá, para Atlanta, mas eu espero que pelo menos que a gente consiga de 2 em 2 anos, quem por sabe, favor. Né? Eu tenho muita vontade de voltar. Talvez um dia eu ainda volte, porque, como eu disse, a minha mulher é de Porto Alegre, né? É de Santo Antônio, é gaúcha, e eu gosto muito do Rio Grande do Sul. Eu me considero cariúcho. Né? Que a gente tenha muitas outras oportunidades, mestre, de verdade. Foi que gratidão imensa por esse momento, por ter tido essa oportunidade. Estou muito feliz mesmo. Então, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigado. E espero na próxima vez lhe veja a faixa preta, né? Ah, vai demorar. Paradedo é difícil. Paradedo é difícil. Né? Eu falo pra ele, não, me pega pra uns cristos às vezes, assim, que... Inclusive, ele quer ver muito o senhor falou sobre isso, eu tenho grande admiração por ele e pela família dele. Paradedo é outro que... um exemplo perfeito do que eu acabei de falar. Sempre permanente, sempre firme. Muito. Olha o que ele criou. Né? E foi um grande lutador, um grande competidor também. Eu sou suspeita para falar, porque admiro e muito, né? Não é à toa que é quem eu escolho chamar de mestre. Bem. Então, muito obrigada pelo seu tempo aqui. Muito agradecer a galera que está nos assistindo. Eu realmente estou anestesiada por esse momento, muito feliz e honrada de ter tido essa oportunidade. Obrigado. Então, continue nos assistindo. Todo domingo, às 20 horas, tem novo episódio do Prime Podcast. Obrigada a todos que estiveram até aqui e até o próximo.